Bom, hoje eu vou apresentar um pouco sobre a quimioembolização hepática da matéria de Radiologia Intervencionista do professor Jair Araújo. Bom, mas antes de a gente entrar nessa técnica, a gente vai falar um pouco sobre o fígado. O fígado ele é considerado a maior glândula do corpo humano. Ele tem uma coloração vermelho escuro e pode ser dividido em dois lobos, sendo o direito bem maior que o esquerdo. Funciona tanto como glândula exócrina, liberando secreções na superfície externa, quanto como uma glândula endócrina, já que também libera substâncias no sangue e nos vasos linfáticos. Localiza-se no lado direito do abdômen, sob o diafragma e seu peso é de aproximadamente 1,3 a 1,5 nos adultos. O fígado executa muitas funções fundamentais para o organismo, que são secretar a bile, sintetizar o colesterol, que é metabolizado e excretado pela bile, armazenar a glicose, produzir proteínas nobres como a albumina, que mantém a água dentro do organismo, desintoxicar o organismo e filtrar micro-organismos. Agora sim, a gente vai falar um pouco sobre a quimioembolização hepática, que é uma técnica ou tratamento de controle minimamente invasiva, realizada através de injeção de agentes quimioterápicos para o tratamento de tumores hepáticos do fígado, tanto para tumores primários, aqueles que se originam diretamente do fígado, quanto para os tumores secundários, aqueles que têm origem em outras localizações, mas que afetam o fígado. Esses agentes eles são injetados diretamente no vaso sanguíneo através de cateterismo, sendo levado até o local da lesão, de modo que a medicação fique presa no local do tumor e entupa o vaso. Logo, diminuindo a irrigação do câncer que, sem sangue, que é o seu alimento, e com medicamento no local, o tumor irá regredir. Bom, sua principal indicação era no tratamento de pacientes portadores de neoplasias primárias do fígado, como o hepatocarcinoma, e que não podem ser submetidos à cirurgia para a retirada do tumor, devido a alguns motivos, como a falta de condição clínica para a cirurgia hepática, a grande quantidade de tumores e a proximidade da lesão a grandes vasos que podem levar a uma hemorragia e que aumenta o risco do procedimento cirúrgico tradicional. Mas ele também pode ser indicado no tratamento de metástases hepáticas de câncer de cólon e o tumor carcinóide, entre outros. E dependendo da extensão e do tipo de tumor, a quimioembolização pode ser usada como um único tratamento ou pode ser usada em combinação com a cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou radiofrequência. As contraindicações. A quimioembolização hepática é contraindicada em pacientes com bilirrubina menor que 3 miligramas, a menos que injeções segmentares possam ser realizadas. E também uma outra contraindicação é em pacientes portadores de hepatocarcinoma com trombose de veia porta e com classificação Child-Pugh-C. Bom, aqui nos prós, a gente vai ter que, em cerca de 2/3 dos casos tratados, a quimioembolização pode fazer com que o tumor pare de crescer ou que ele encolha. Esse benefício dura em média de 10 a 14 meses, dependendo do tipo de tumor, e normalmente pode ser repetido se o câncer voltar a crescer. Os benefícios também se estendem ao que diz respeito ao conforto do paciente. No caso, efeitos colaterais, como dores e náuseas, são atenuados, assim como a queda de cabelos, que é maior em uma quimioterapia tradicional. Outro benefício também é que previne o crescimento do tumor, preservando o funcionamento do fígado e fazendo com que o paciente tenha um estilo de vida relativamente normal e de melhor qualidade. O tempo de internação também é significativamente menor, geralmente de 1 a 2 dias. E, obviamente, o uso avançado da tecnologia, dos equipamentos e a capacidade dos profissionais que realizam a técnica. Já nos contras, a gente vai ter que qualquer procedimento em que a pele é penetrada envolve um risco de infecção, mesmo que se tenha administrado um antibiótico. Também,
Em procedimentos que envolvam um catéter dentro de um vaso sanguíneo, vai ocorrer riscos, como o dano ao próprio vaso sanguíneo, hematomas ou sangramento no local da punção. Como a angiografia faz parte do procedimento, há também o risco de reação alérgica ao material contrastante e deterioração da função renal em pacientes com diabetes ou outras doenças pré-existentes. Reações à quimioterapia podem incluir náuseas, perda de cabelo, redução de glóbulos brancos, redução de plaquetas e anemia. Essas reações são normalmente suaves e menores que na quimioterapia sistêmica. Também podem ocorrer complicações sérias, que vão ocorrer em 5% dos casos, sendo que a maioria dessas complicações envolve infecção ou deterioração do fígado. Relatos indicam que aproximadamente 1 em cada 100 procedimentos resultam em morte, normalmente em razão de insuficiência hepática. E por fim, as crianças vão ter um grande risco de formar coágulo de sangue na perna depois do procedimento. Nos equipamentos, a gente vai ter os equipamentos principais que vão ser usados, que consiste em um raio-x especial, um arco em C com tubo de raio-x, um monitor e a radioscopia ou fluoroscopia, onde será convertido o raio-x em imagem de vídeo que vão poder ser utilizados para observar e guiar o procedimento. O vídeo ele é produzido pela máquina de raio-x e um detector que está suspenso sobre a mesa onde o paciente está deitado. Outro equipamento é o catéter, que é um tubo longo e fino de plástico que é consideravelmente menor que um lápis grafite, com aproximadamente 3,2 mm de diâmetro. Também temos os agentes de embolia, que são utilizados para obstruir ou bloquear os vasos sanguíneos, mas os mais comuns são microbolinhas de gel e plástico, como embosferas e bed blocks. Outros equipamentos que podem ser utilizados durante o procedimento incluem o acesso venoso, o ultrassom e dispositivos para monitorização do coração e da pressão arterial. Bom, o fígado possui dois tipos de fornecimento de sangue, a artéria hepática e a veia porta, no qual recebe cerca de 75% do seu fornecimento de sangue através da veia porta e só 25% através da artéria hepática. Quando um tumor cresce no fígado, no entanto, ele recebe quase todo o seu fornecimento de sangue da artéria hepática. A quimioembolização hepática ele age da seguinte forma no tumor. Primeiro, ele proporciona uma grande concentração de quimioterapia ou drogas anticâncer diretamente no tumor, sem expor o corpo todo ao efeito dessas drogas. Ou, segundo, o procedimento corta o fornecimento de sangue ao tumor, prendendo as drogas anticâncer no local e privando o tumor de oxigênio e dos nutrientes de que precisa para crescer. Drogas de quimioterapia são injetadas na artéria hepática, que alcançam o tumor diretamente, poupando a maior parte do tecido saudável do fígado. Então, quando a artéria é bloqueada, o sangue deixa de ser fornecido ao tumor, enquanto o fígado continua a receber sangue da veia porta. Isso também permite que uma alta concentração de drogas anticâncer esteja em contato com o tumor por mais tempo. No pré-procedimento, o paciente deverá realizar uma consulta com um angiorradiologista ou cirurgião endovascular, já que eles são responsáveis por realizar procedimentos minimamente invasivos, como a quimioembolização. Antes da quimioembolização, o seu sangue deverá ser testado para determinar o funcionamento dos seus rins e sua coagulação. Você deve contar ao seu médico toda a medicação que está tomando, incluindo os suplementos naturais e se tem alguma alergia, especialmente a medicação de anestesia local ou para contraste que contenha iodo. O seu médico poderá aconselhá-lo a parar de tomar aspirina, anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES, ou anticoagulantes por um período específico antes do procedimento. Você deverá estar em jejum de 4 a 8 horas antes do seu exame. Deverá também haver um familiar ou amigo para acompanhá-lo e levá-lo de volta após o procedimento.
Às vezes, é necessária internação hospitalar e, por causa disso, você deverá planejar passar a noite no hospital por um ou mais dias, conforme a orientação. Em crianças poderão precisar de anestesia geral para o procedimento. O departamento de anestesia dará instruções à família e nas mulheres, elas devem sempre informar seu médico e o radiologista sobre qualquer possibilidade de estarem grávidas. É porque muitos exames de imagem não são realizados durante a gravidez para não expor o feto à radiação. Se o raio-x for realmente necessário, deverão ser tomadas precauções para minimizar a exposição do bebê à radiação. Entrando já no procedimento, como ele funciona. Primeiramente, a quimioembolização hepática ela dura normalmente 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia. O paciente, primeiramente, é posicionado na mesa de exame e conectado a monitores que acompanham o seu batimento cardíaco, a sua pressão arterial e a pulsação durante o procedimento. O enfermeiro ou técnico injetará uma veia da mão ou do braço para que uma leve sedação seja colocada. Como alternativa, o paciente pode receber uma anestesia local. É realizada uma pequena incisão na região da virilha, por meio do qual é inserido um catéter pela artéria femoral, avançando até o fígado. Logo após é injetado o contraste, que irá identificar os vasos que alimentam o tumor. Após essa identificação, será introduzido um microcatéter, que tem um diâmetro bem menor. Dentro do catéter já é introduzido para navegar dentro de vasos sanguíneos com menos espaço, alcançando assim o tumor. Em seguida, são injetadas micropartículas juntamente com quimioterápicos. As micropartículas têm duas finalidades. A primeira é levar ao tumor uma alta concentração de quimioterápico e a segunda é fechar os vasos sanguíneos que nutrem o tumor, não permitindo que o sangue leve nutriente e oxigênio para as células tumorais. No final do procedimento, o catéter é removido e aplica-se pressão para controlar qualquer sangramento. A abertura na pele é então coberta com curativo compressivo e não são feitos pontos, porque não é preciso. Radiografias adicionais serão tiradas para confirmar se todo o tumor foi tratado. Já no pós-procedimento, o paciente poderá ficar de repouso no quarto de recuperação por 4 a 6 horas e alguns dispositivos vão monitorar a sua frequência cardíaca e sua pressão sanguínea, que serão ligados ao seu corpo. E na imensa maioria das vezes, o paciente pode voltar para casa no mesmo dia, uma vez que a sua dor e as náuseas tenham diminuído. Ele irá para casa com prescrições de antibióticos via oral e medicamentos para as dores e náuseas. É normal haver febre alta até uma semana depois do procedimento, além de fadiga e perda de apetite, que em geral são sinais de uma recuperação normal. Alguns pacientes, dependendo da idade, comorbidades e tamanho dos tumores tratados, precisam permanecer em observação por 1 ou 2 dias. Se a sua dor mudar de repente em grau ou caráter, se a sua febre repentinamente ficar mais alta ou se você notar outras mudanças fora do normal, você deverá entrar em contato com seu médico. Você conseguirá retomar as suas atividades normais em 1 semana. No primeiro mês após o procedimento, deverá fazer um check-up de rotina para que seu médico saiba como vai sua recuperação e você deverá se submeter a uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética e exames laboratoriais no sangue para determinar o tamanho do tumor tratado. A tomografia ou ressonância podem ser realizadas de 3 em 3 meses para determinar o grau de diminuição do tumor e verificar se e quando novos tumores surgem no fígado. O tempo médio antes de um segundo ciclo de quimioembolização por causa do tumor novo é entre 10 e 14 meses. E aqui temos as referências que contêm todas as informações que foram faladas aqui hoje. É isso, obrigado.